Esperar, queridos, parece uma situação bem problemática para as nossas vidas. Esperar não é fácil. Nós, como seres humanos, como réis mortais que somos, no comportamento de espera, nós temos várias atitudes, ou seja, vários comportamentos meio que misturados nessa espera. E na maioria das vezes a gente não aguenta esperar. E quem não sabe esperar não tem paciência. E a pergunta foi: paciência tem limite? Será que a gente consegue realmente entender que o nosso Deus, ele está pronto a nos dar realmente esse dom do Espírito, né? E isso está ligado diretamente ao maior de todos os dons, que é o amor, que a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é benigno. Então realmente não é fácil esperar, não é fácil a gente entender que tudo tem seu tempo. A gente sabe disso tudo, né? A gente sabe que tudo tem seu tempo determinado por Deus, mas a gente não consegue entender. A gente sabe que Deus tem um momento certo, mas a gente não consegue esperar. A gente não tem paciência. O próprio salmista reflete isso. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Se nem Davi, na sua aflição, aguentou esperar e falou: Senhor, apressa-te ao meu favor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. E a gente fica então pensando, bom, se o próprio salmista Davi, se aquele que, segundo a Bíblia, teve o coração, segundo o coração de Deus, falou: Senhor, não estou aguentando mais, apressa-te. E nós? Lembrando que somos tão pecadores quanto Davi. Então ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Cada um tem seu valor diante do Senhor. Então, amados, a gente precisa entender que realmente é uma situação conflitante você aprender a esperar. E é tão conflitante que de vez em quando você fala: Senhor, não estou aguentando mais, apressa-te, Senhor. Como é que é, meu Pai? É a mesma coisa que a gente estivesse cobrando a Deus: Senhor, não estou mais aguentando, apressa-te. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, da tua paz, mas, Senhor, enfim, por favor, quebra essa galha aí, Senhor. Age logo isso que eu não estou aguentando mais esperar. Paciência tem limite? Será? Será que a nossa paciência se esgotou? Será que a gente está confundindo paciência com passividade? Vamos explorar isso nesse momento, porque o que a Bíblia fala para mim e o que nós precisamos como crentes no Senhor é entender que a gente sempre gosta de falar sobre isso, né? Nesse processo que estamos vivendo, que estamos passando, ou seja, em todas essas coisas que estão acontecendo conosco e que são necessárias acontecerem, não tem para onde correr, a gente vai ter que passar. Na verdade, o que Deus está provando, o que Deus está ensinando a gente? Deus está ensinando a gente realmente a ter paciência. Paciência tem limite? E nesse caso, se soubermos esperar no Senhor, a gente vai entender que a paciência em si, ela não tem limites. Nós sempre vamos ser guiados pelo Santo Espírito de Deus e aprender a esperar até o momento da nossa vitória. Você entende o que Deus está falando? Coloca nos comentários aí. Em se tratando de paciência, em se tratando de vida na presença de Deus, mais ainda. Talvez uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não é evangélica, realmente tenha pouquíssima paciência. Mas e nós? Queridos, um dos frutos do Espírito é a paciência, né? É a longanimidade, ou seja, ânimo longo. O próprio amor, né? Eu já falei para vocês, o amor é paciente, o amor é benigno. Então, se a gente for contar que o amor de Deus está em nossas vidas e que os frutos do Espírito estão operando em nós, é meio que antagônico a gente achar que tem tudo isso, mas perder a paciência toda hora por tudo e por todos. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Ou a gente não está com o fruto do Espírito, ou a gente está mentindo para a gente mesmo, ou a gente não se converteu de verdade ainda. A realidade é que, se o Espírito Santo está sobre a minha vida, sobre a tua vida, então, realmente, nós precisamos ser homens e mulheres com muita paciência. Isso é claro. Ok? E aí, a gente vai entender que conosco, pelo menos com aqueles que estão em Cristo, paciência não tem limite. A gente vai conseguir aguardar, a gente vai conseguir esperar até a hora que Deus abençoar a gente. Você está entendendo? Deixa nos comentários aí. Então, esse texto do Salmo 70, ele reflete para mim e para você que nem Davi aguentou esperar, nem Davi, ele falou: Senhor, apressa-te. Então, nós vamos entender com a própria Bíblia, e eu quero agora me remeter a outro texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, só para você poder entender um pouquinho sobre essa questão da paciência, sobre essa questão da espera.
E da nossa postura mesmo, como crente no Senhor Jesus Cristo, né? Será que a gente está sabendo esperar realmente? Será que a gente está sabendo entender que as coisas não são na hora e no jeito que a gente quer? Deus está preparando, Deus está nos ensinando. Ele vai fazer tudo bonitinho porque Ele é Deus, enfim. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse texto dá para a gente toda uma dimensão e corrobora e afirma categoricamente que em Cristo a paciência não tem limites. A paciência, ela vai ser comandada pelo próprio Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo em nossas vidas vai ensinando a gente, vai fazendo a gente saber esperar, crendo, confiando, trabalhando, sem se estressar, entendendo que o momento vai chegar, a hora vai chegar e que tudo está no controle do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o texto fala, por que a gente fez questão de ler esse texto? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Porque uma pessoa que é paciente, ou seja, uma pessoa que tem paciência no Senhor, que recebe de Deus esse dom, essa virtude do Espírito Santo e pratica isso, ela vai entender que tudo, absolutamente tudo que está acontecendo tem o porquê, e como o texto explica, e o texto fala, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ou seja, essa paciência que foi aprimorada em nossas vidas, a tal ponto da gente poder entender que tudo tem um tempo, vai fazer a gente entender que em tudo que está acontecendo nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque temos, segundo o Espírito Santo em nossas vidas, essa verdadeira paciência, esse verdadeiro fruto do Espírito em nossas vidas. E aí a gente vai aprender a contar os dias de maneira paciente. A gente vai aprender a viver a nossa vida de maneira paciente. A gente vai aprender a esperar as coisas acontecerem, mas também não tem essa história de esperar e... Não, a gente vai esperar trabalhando, esperar produzindo, esperar glorificando, esperar adorando, esperar bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos esperar em Deus, esperar, ou seja, ter paciência, como diz aqui, paciência tem limite. A gente vai aprender a esperar e a gente vai aprender a entender que a nossa paciência vai fazer a gente conquistar muita coisa, conquistar um monte de coisas, porque pelo fato de sermos homens e mulheres dotados desse fruto do Espírito, desse dom do Senhor sobre nossas vidas, a gente vai aprender a não desperdiçar oportunidades. A gente vai aprender a não descartar armas poderosas. Ou seja, existem situações em nossas vidas que a gente vai ter que ficar na nossa, sem se estressar, sem desperdiçar energia ou dispensar energia desnecessária para coisas que Deus já falou assim, isso aqui é comigo. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando contigo, está falando comigo nesse momento. Então a gente vai colocando isso em nossos corações e vivendo isso. Isso, ou seja, é prática. É prática, você vai ter que praticar. E à medida que você vai praticando, você vai realmente tendo sobre o seu coração, sobre sua vida, enfim, coisas, aprendizados firmes, aprendizados que você vai poder falar para você mesmo. E isso aqui para mim não me custou caro, porque eu aprendi a esperar. Eu aprendi a entender que Deus está no controle, Deus está no comando e que eu não vou mover nada se Deus não quiser. Quando a gente vai colocando em nossos corações e vai começando a viver esse propósito de Deus em nossas vidas, de entender que quanto mais cremos, quanto mais confiamos, quanto mais entregamos nas mãos de Deus e vivemos, porque a gente tem que viver, você tem que viver. Porque sabe qual é a prova mais assim que a gente pode ter de falta de paciência? A gente não consegue viver, a gente vive numa ansiedade sem limite, sem fins. E a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, quanto mais você tem paciência, mais você vai viver na sua vida entendendo que na hora certa vai chegar o teu milagre, na hora certa a porta vai se abrir, na hora certa você vai ser curado, na hora certa seu lar vai ser restaurado, na hora certa, enfim, na hora certa, na hora de Deus, no momento de Deus, as coisas acontecerão.
Porque eu soube, você soube, nós soubemos e sabemos e queremos saber mais ainda, esperar pacientemente. Paciência tem limite? Segundo a Bíblia, a gente vai saber esperar sempre entendendo que na hora certa, no momento certo, Deus agirá. Porque se eu entender, e eu li o texto aqui de Romanos 8 também, se eu entender que paciência não tem limite segundo a Bíblia, ou seja, que Deus me dota de capacidade para esperar, para agir na hora certa, esse texto aqui se cumpre. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pelo simples fato de sermos pacientes sempre, entendendo que Deus está no controle e que Deus vai agir e que Deus vai operar na tua vida em nome de Jesus. Por isso você vai deixar no comentário: Deus está operando na minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um texto aqui que eu quero ilustrar com vocês, que é o texto de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala aos nossos corações de maneira bem pontual. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Jesus conversando com seus discípulos, com os apóstolos. Indo eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma das grandes características de saber esperar em Cristo é saber que Cristo está presente. É muito óbvio falar, mas se você não acredita que Jesus está ao seu lado, como é que você vai saber esperar nele? Então, para começar a história, a gente tem que acreditar que Jesus está ao nosso lado. E não somente acreditar que ele está ao nosso lado. Você tem que acreditar que Cristo está pronto para agir. Ele não está. Você pensa que ele está dormindo, mas ele não está dormindo. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Aleluia. Os discípulos não tiveram um mínimo de paciência e ficaram desesperados e falaram: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, como é que vai ser? Você não está achando, você não está vendo que você vai morrer também não? A água está invadindo aqui o barco aqui, a gente vai a pique. E aí Jesus falou assim: aquieta-te. É interessante a gente frisar sobre isso, porque, como falei, né, você tem que ter a certeza que Cristo está ao seu lado, que Cristo está no barco. E você tem que ter a certeza que ele está no controle, por mais que as ondas sejam revoltas, por mais que o vento seja muito forte. Gente, Jesus continua na nossa vida. Jesus continua do seu lado, Jesus continua nesse barco. Se ele continua contigo, você tem que entender que, por mais que esteja tudo acontecendo, as ondas revoltas, o vento bravio, ele está dentro do barquinho. Aleluia! Pode acontecer uma outra situação, né? Ele pode não estar dentro do barco, mas ele pode vir caminhando sobre as ondas, sobre as águas. Ele estará presente do mesmo jeito. O que eu não posso, o que você não pode, o que nós não devemos é perder a paciência e aí, como em desespero, falar: Senhor, como é que é? Você não está vendo que a gente vai morrer não? Inclusive o Senhor, os apóstolos disseram assim: Jesus, tem medo de morrer não? Quer dizer, nem os apóstolos conseguiam acreditar que Jesus era Deus. Essa é a realidade. Os caras estavam com Cristo, vendo Jesus fazer milagre, mas ele falou assim, mas eles falaram consigo mesmo: Senhor, tem medo de morrer não? Os próprios apóstolos. Nós não podemos demonstrar isso e ter essas atitudes de falta de fé tão grande que ele falou assim: ainda não tendes fé? Ou seja, vocês ainda não acreditam que eu sou Deus, que posso livrar vocês, que posso guardar vocês, que posso parar com tudo isso, que nada vai me deter? Jesus falou. Será que não dá para a gente acreditar, queridos, que o Deus que está conosco é o Deus que pode todas as coisas e que nada pode detê-lo se ele quiser agir, porque ele é Deus? Por isso, vale a pena esperar, vale a pena ter paciência, vale a pena entender que essa paciência vai guardar, vai nos nortear, vai fazer a gente entender que calma, vai acontecer, vai passar, tem tempo, Deus está guardando a nossa vida.
Deus está guardando a tua vida, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando o teu lar, Deus está guardando a nossa vida e está falando, olha, calma, tranquila, tranquila, porque tem coisa boa chegando, tem milagre acontecendo, tem milagre que vai acontecer e é importantíssimo que sejamos pacientes. Paciência tem limite? Não. Quem está em Cristo tem a paciência ilimitada, sabe para quê? Para receber o milagre na hora certa, para receber a bênção na hora certa e para entender que Deus está no controle de todas as coisas porque Ele é Deus. E Ele está no barquinho, Ele está andando pelas águas, Ele é o Deus que nos dá a vitória porque somos mais que vencedores. E tal como o salmista falou, apressa-te, ó Deus. Se estamos assim nessa situação, Deus manda falar, calma que eu estou no controle. Então se você recebe essa palavra, coloca nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, em nome de Jesus.